Glória a Deus. Aleluia. O Baza, tá com você, né? Tá, então beleza. Se tá, beleza. Daqui a pouco eu mudo. Eu vou tentar, irmãos. Bom, evento assim, a gente não pode se preocupar com horário, não é verdade? Conferência é conferência. Pode acabar meia-noite, pode acabar às 10 da manhã, pode acabar às 8 da noite. A gente tem que ir conforme o mover vai nos levando. Eu quero fazer parte do mover. Quantos querem? Glória a Deus. Ai. Gostaria de compartilhar algo que tenho sido ministrado há um tempo. Não é nada novo, mas não é nada velho. Não é nenhuma novidade. É algo que você já sabe, mas é algo que tem gritado dentro de mim. Hoje a pastora Priscila, ela falou que nós muitas vezes somos conduzidos e ministrados porque Deus, existe uma trindade que vai se revelando a nós. Então, ora Deus fala conosco como pai, ora Deus ele fala como filho, e outro momento ele fala como espírito. Não foi isso que a pastora falou? Quem lembra? Não sei se alguém lembra, eu lembro. E Deus tem falado comigo sobre o Espírito Santo. Ia falar se você puder abrir, mas não precisa, porque temos aqui. Espero. Não, não temos. Temos ou não temos? Temos. Aleluia. Como eu disse, esse texto é um texto super conhecido. E a Bíblia fala assim em Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Glória a Deus. Isso foi uma direção de Jesus para todos nós. Olha para as pessoas que estão do seu lado. Oxi, esse é o chamado de todos nós. Sabe, quando Jesus ele deu a sua última instrução, ele foi bem claro, bem taxativo sobre o que ele esperava daqueles que o seguiam. Jesus ele foi bem objetivo, claro. Ele não deixou dúvidas sobre o que ele espera da igreja dele. Jesus ele não pegou atalhos, ele foi direto ao ponto. É evidente, é fato, que muitos têm algum chamado específico. Pastor Rodrigo tem chamado de pastor, é pastor, não é verdade? Alguns são chamados para ser pastores. Alguns são chamados para ser mestres. Alguns são chamados para ser zelador do prédio da igreja. Alguns são chamados para ser líderes de ministério ou participar de um ministério. Existe o chamado específico, porém existe um chamado, que é um chamado incondicional de todos que aceitaram Jesus, que é fazer da sua vida a conversão do mundo, o trabalho da sua vida. Estão aqui? Estão entendendo? Existe um chamado que é do Caetano, que é do pastor Rodrigo, que é do João, que é da Maria, que é da pastora Sueli, que é do pastor Paulo, do pastor Faustino. E qual é esse chamado? Fazer da conversão do mundo o trabalho das nossas vidas. Eu estava com a Su, acho que foi, andando no carro e conversando com ela, foi com ela mesmo.
Eu falei, amor, como que uma pessoa consegue não ser luz no trabalho dela? Como ela consegue ir para o trabalho e não falar do amor de Deus? Como uma pessoa consegue estar no trabalho? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Porque eu não consigo ser assim. Uma vez que nós conhecemos Jesus, nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos dele. E essa marca vai conosco por onde nós passamos. Semana retrasada, o Fabiano ministrou aqui na Rede de Jovens. Acho que Colossenses ele leu e ele falou: não apague o Espírito dentro de vós. A gente vê no livro de Mateus, Jesus ele fala: não se acende uma candeia e a coloca debaixo da cama. Sabe, nós precisamos entender que Deus chamou a todos que Ele salvou. Se Deus te salvou, Ele te chamou. Olha para quem está do seu lado. Pergunta para essa pessoa. Fala, Deus te salvou? Pergunta para ela de novo. Deus te salvou? Fala, responde para mim. Agora responde para ela. Fala para essa pessoa. Ele te salvou. Deixa eu te falar uma coisa. Continua, deixa eu te falar uma coisa. Ele não só te salvou, Ele te chamou. Olha para mim agora. Acabou agora a brincadeira. Nós não entendemos muitas vezes isso. Nós às vezes acreditamos que existe um trabalho executado pela igreja que é exclusiva dos pastores. Não, isso daí é coisa do pastor. O fulano está passando mal, vou ligar para o pastor. Meu amigo está com não sei o que, vou ligar para o pastor. Irmão, Deus te chamou para a obra. A Bíblia diz que Jesus ele disse: olha, eu te dou uma ordem. Vá, faça discípulos. Nós falamos aqui sobre servir ao Senhor por amor. E nós, eu acredito. Levanta a mão quem quer cumprir a vontade de Deus, de verdade. Eu acredito que todos nós queremos. Não é mesmo, gente? Todos nós queremos cumprir a vontade de Deus. E aí muitas vezes as pessoas caem num grande dilema. Poxa, olha lá, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quantos jovens perguntam isso para mim? Caê, mas qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Qual é a vontade de Deus para mim? O que Deus quer realizar através de mim? Não sei o quê. 1 Timóteo 2, 1-6 responde para nós. Do 1 ao 6, eu coloquei reticências ali porque eu não li o começo para ir mais rápido. O qual deseja, olha a vontade de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade em tempos oportunos. Quando é o tempo oportuno, querido? É agora. O tempo oportuno é agora. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Quem tem amigo aí que ainda não é salvo, levanta a mão. Quem tem familiar que ainda não é salvo, levanta a mão. A vontade de Deus é que seus amigos e a sua família seja salva.
E Jesus ele fala, faça discípulo. E Deus fala, minha vontade é que o homem seja salvo. E nós muitas vezes diante disso, nós relutamos e fugimos. Não sei. Mas entenda algo. Quando Deus chama alguém para trabalhar de carpinteiro para Ele, Ele dá as ferramentas. Quando Jesus chama alguém, Ele capacita aquele que o chamou. Sendo claro? Eu vou ser mais objetivo por causa do horário. Eu acho que eu coloquei aqui algumas frases que eu gostaria de ler. Frase de Joy Blinko. Ele diz, presta atenção. Você não toma a decisão de empenhar-se em levar homens a Cristo. Você escolhe a Cristo e imediatamente encontra-se nessa atividade. Eu quero que seja verdadeiro. Quem um dia escolheu Jesus aqui, levanta a mão. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, levanta a mão. Você se enquadra nisso. Não é uma questão de tipo, é meu chamado, não é meu chamado. É uma questão de que você escolheu Jesus. E quando você escolheu Jesus, você foi inserido nessa obra. Você foi colocado nessa atividade. Qual atividade? Levar os homens até Jesus. Esse é o trabalho da tua vida. E aí, mas eu estou velho. Tá nada. Isso daí é desculpa que damos para não cumprir o ID do Senhor. Quantos anos tinha Moisés quando foi chamado por Deus? Quantos anos? Quantos anos tinha Abraão? 79? Não. Abraão não. Abraão recebeu uma promessa da parte do Senhor. Você vai ser pai. Ele tinha 75 anos. Mas ele foi chamado antes. Provavelmente com 50. Quem aqui tem menos de 70? Quem tem mais de 75 anos aqui? Tem alguém? Não. Então, você se enquadra nesse rol de pessoas que foram chamadas para levar pessoas para Cristo. Eu não coloquei ali, mas eu quero ler uma frase de John Henry Jowett. Ele diz assim: ouça, a alegria de ganhar uma alma é indescritível. Quando ganhamos uma alma, ficamos possuídos de paixão por almas. Ganhe uma alma e você desejará ganhar uma multidão. Sabe por que muitas vezes nós não ansiamos para ganhar uma vida para Jesus? Porque nós nunca ganhamos uma vida para Jesus. Nós não entendemos o valor dessa vida para o Senhor Jesus. Mas um fato é, Ele te chamou para isso. Olha para quem está do seu lado. Fala, azedou. Porque é para isso que você foi chamado. Olha a próxima frase. Levar os homens à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor é a única razão dos cristãos terem sido deixados no mundo. Sabe por que nós não fomos arrebatados ainda? Porque tem muita gente que, se a gente for arrebatado, vai para o inferno. Nós somos a resposta para essa pessoa. Nós é quem levaremos essa pessoa a Jesus. Lembra hoje à tarde que eu falei do Conde Zinzendorf? Tem duas frases dele que eu pesquisei e é muito bom, e eu quero dizer para você. O meu destino é proclamar a mensagem, sem importar-me com as consequências para mim mesmo. E aí ele continua. Nossa alegria até morrermos
será ganhar homens para o Senhor. Onde está a sua alegria? Esses homens que marcam época, existe algo dentro do coração deles. Eles eram apaixonados pela causa. Existia uma causa no coração deles. O Fabiano veio aqui, ele falou sobre causa, né? Foi você que falou. Que nós lutamos por uma causa. Foi você que falou? Foi, né? Qual é a causa que você luta? Na rede, não hoje. Esses homens lutaram por uma causa. E a causa deles eram vidas para o reino dos céus. Qual tem sido a sua luta? Você tem lutado com o quê? A sua luta tem sido os seus problemas? Ou a sua luta tem sido: eu vou ganhar o máximo possível de pessoas enquanto eu estiver vivo? Esses homens tinham algo no coração. Deus os chamou para isso. E nós precisamos entender duas coisas aqui: destino e urgência. Destino é o lugar para onde eu vou. Iremos para o céu, esse é o lugar para onde iremos. Mas podemos e devemos levar pessoas conosco. Nós fomos destinados a isso, a salvar vidas. E por que a urgência? Porque é um imperativo quando Jesus fala: vão, faça discípulos. Por que um imperativo? Quem estuda cursinho para vestibular sabe do que eu estou falando. Isso daqui é uma ordem. A tradução está numa ordem do Senhor para as nossas vidas. Eu estou mandando vocês irem fazer discípulos. Eu estou mandando vocês terem a sua vida consumida por essa obra. E qual é o tempo oportuno para nós realizarmos essa obra? É agora. Quantas pessoas estão vivendo sofrimento, vivendo uma vida, perdão da expressão, uma vida desgraçada, porque a igreja não se levanta. Não estou falando você, estou falando a igreja. Porque a igreja não se levanta, porque a igreja não cumpre o papel que ela foi salva para fazer, o papel que ela foi instituída para fazer, o papel que ela foi comprada do império das trevas para fazer. Mas eu estou diante de pessoas que cumprirão o ID do Senhor, amém? Isso é só uma introdução para aquilo que eu quero falar, tá? Eu vou tentar ser mais objetivo possível. E diante disso, às vezes nós perguntamos como nós poderíamos cumprir isso. Lá em Lucas 24, 49 fala: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Para nós cumprirmos essa obra, cumprirmos esse propósito, nós precisamos desse revestimento. Os apóstolos mudaram a história da humanidade. Até hoje nós recebemos o evangelho porque os apóstolos, Jesus gerou 12 homens. Não dá para ligar isso aí? O pessoal pediu para desligar? Nossa, eu estou suando aqui. Tá também, pastor? Os apóstolos, pode deixar a água desligada, só o ventilador, porque o que gela é a água. Os apóstolos, 12 homens, como que eles cumpriram? Porque eles foram revestidos do poder. Deixa eu ver se foi aqui. Não, deixa eu ver, isso. Atos, não, depois eu leio. Em Atos 1:8 fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Nós precisamos ser revestidos do poder do alto, para que nós possamos cumprir esse propósito, cumprir essa obra. Deus deixou à nossa disposição essa ferramenta. E uma coisa que nós precisamos entender
e ter o discernimento é de uma coisa extremamente poderosa. Algumas pessoas acham que quando aceita Jesus e o Espírito é revivificado, já está cheio do Espírito, já está cheio do poder, mas não é isso. O Espírito de Deus, como vida, ele vem sobre nós e muda o nosso homem interior. Quando nós falamos, quando Jesus disse, lá em João 20:22, e havendo dito isso, sobre eles, soprou e disse, recebeu o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus dizendo, quando você beber de mim, você não vai ter sede. Novamente, João 4, Jesus dizendo para aquela mulher, eu tenho uma água que você não vai ter mais sede. Ele diz que todos que crescem, fluiria de um rio de águas vivas. Quando Jesus está falando isso, ele está falando do homem interior. Ele está falando do homem interno. Por que você acha que nós abandonamos o pecado? Por que você acha que nós mudamos a nossa vida? Ontem nós éramos tranqueiras, safados, sem vergonha, e hoje nós somos santos, porque o Espírito Santo, como vida, nos transforma. Estou sendo claro? O Espírito Santo como vida nos transforma. Mas Jesus disse para aqueles discípulos uma outra coisa. Quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto, Jesus estava falando do Espírito Santo não como vida, mas como revestimento de poder. O que isso quer dizer? O Espírito como vida é a habitação interior. O Espírito de Deus como revestimento de poder é uma habitação exterior que nos envolve. Imagine um policial. Eu estou acelerando, gente, por causa do tempo. Vocês me perdoem, mas eu vou acelerar porque senão vai ficar muito tarde. Imaginem um policial de farda e você andando com seu carro na rua. E aí esse policial levanta a mão. O que você faz? Você para. Por quê? Porque é um policial. Agora imagine esse mesmo policial. Você não conhece esse policial, mas ele é um policial. Sem a farda na rua. Ele levantar a mão, o que você faz? Graça e paz. Por quê? Porque ele não está revestido com a autoridade que é dele. Levando isso para o Senhor. O revestimento do poder é como essa farda que um policial militar usa para executar a obra dele. Estou sendo claro? O revestimento do poder é uma farda da parte de Deus sobre nossas vidas para nós cumprirmos o ID, cumprirmos a obra dele. Estou sendo claro, irmãos? Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Nós precisamos ser revestidos desse poder. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, lá em Filipenses 4,13, quando ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, não é isso? Acho que é isso. Vocês abrem aí. O apóstolo Paulo disse, eu posso tudo naquele que me fortalece. E quantas vezes nós usamos esse texto para as nossas vidas? Usamos ou não? Sim ou não? Mas o que ele disse que ele podia? Vem antes. Antes fala, olha, eu tive naufrágio. Olha, eu fui perseguido. Eu fui apedrejado. Olha, faltou comida, eu tive perdas. Eu sei o que é viver a fartura, a ter bonança, mas eu também sei o que é não ter nada.
Diante disso tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só é possível cumprir essa obra quando nós estamos revestidos desse poder, porque é uma obra exclusiva dele. Pode alguém gerar uma vida? Pode alguém gerar uma vida, irmãos? Não pode. Você vai falar assim: mas o homem vai lá, né, faz amor com tua esposa ou com a mulher e nasce o neném, ele deu a vida. Não deu. Quem dá a vida é só Deus. Quantas pessoas que tentam e não conseguem ter filhos, não é verdade? A vida vem de Deus. Como nós podemos gerar uma vida para Deus? É Ele que vai gerar através de nós, quando formos revestidos desse poder. Estou sendo claro, irmãos? Vocês estão aqui? Vocês estão cansados já, né? Deixa eu passando para ir acelerando. Esse eu vou ler. Efésios 5, 18 e 19 fala: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, em Efésios é outra forma que Deus revela para nós a respeito disso. Ele é taxativo: não se embriague com vinho, não se embriague com as coisas dessa terra, mas se embriague com o Espírito Santo de Deus. Para a pessoa ficar bêbada, ela tem que fazer o quê? Ela tem que beber muito, sim ou não? Eu não preciso beber muito, mas tem que beber bastante para ficar bêbado, encharcado. Nós precisamos, para ser revestidos do Senhor, desse Espírito, ser cheio desse Espírito, nós precisamos beber do Espírito Santo de Deus. Estou sendo claro, irmãos? Primeiro ponto das condições para receber é crer. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e liberou sobre nós esse poder. Nós precisamos crer que o Espírito Santo está à minha e à sua e à nossa disposição. Quantos creem nisso? Nós precisamos crer que esse poder não foi só para os apóstolos, mas é para nós nos dias de hoje. O apóstolo Pedro, ele foi revestido desse poder, e quando ele foi pregar, 3.000 almas se convertendo ao Senhor. Estou sendo claro, irmãos? Nós precisamos ser revestidos desse poder, mas para isso você precisa crer. Você precisa crer que o Espírito Santo de Deus, como vida, habita em você. Deus habita em você, mas você precisa crer que há algo a mais do Senhor para a tua vida. É igual um carro básico e um carro completo. Quando a gente tem um carro básico, a gente fica feliz, sim ou não? Mas quando a gente tem um carro completo, aleluia. Não vejo a hora de trocar o meu, pastor, porque eu já tive um completo e está difícil andar com uma direção manual sem ser hidráulica. É a mesma coisa. Nós estamos somente com o Espírito de Deus dentro de nós, como vida, é ótimo, é maravilhoso, mas isso é o básico. O completo é o revestimento do poder do Senhor. Quantos creem nisso? Você precisa crer para você ser revestido. Segundo, você precisa desejar. De que adianta eu crer, mas eu não desejo isso? Não basta eu crer, eu preciso desejar. Por que desejar? Porque quando nós desejamos alguma coisa, nós não desistimos até conseguir aquilo que queremos. É ou não é?
Presta atenção em mim, por favor. Conversa não. Daqui a pouco está acabando. Estou acelerando para a gente acabar rápido. Mas 10 minutinhos acaba aqui. Quando desejamos algo, nós corremos atrás daquilo que nós desejamos. Se você desejar esse revestimento de poder, enquanto você não for revestido, você não vai desistir dele. Terceiro, eu preciso pedir. Eu preciso clamar. Ah, mas Deus sabe. Verdade, Deus sabe. Mas nós precisamos clamar para trazer à existência aquilo que já é nosso, para trazer à existência aquilo que já nos é dado. Jeremias 33, 3. O que fala lá? O que fala lá, gente? O que está escrito em Jeremias 33, 3? Difícil, né? Clama. Clama a mim, que eu vou responder algumas coisas que estão escondidas. Por isso que nós precisamos pedir, clamar, para que esse poder que está escondido venha poderosamente sobre você. Quantos querem isso? Eu quero isso. E o quarto, não basta eu crer, desejar e pedir, eu preciso perseverar. Lázaro, pode vir. Eu preciso perseverar. Eu preciso persistir nessa busca frenética até eu alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Estou sendo claro, irmãos? Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo, irmãos? Isso tem que ser escrito no nosso coração, porque senão não adianta nada. E o que é esse revestimento do poder do alto? Sabe como nós vamos vencer? Com esse revestimento. Sabe como nós vamos romper? Com esse revestimento. Sabe como eu vou permanecer na obra? Com esse revestimento. Como uma forma talvez que eu possa dizer para você, é uma capacidade divina de influenciar as pessoas ao seu redor. Estou sendo claro, irmãos? Queria que você ficasse de pé. Devido ao nosso tempo, eu pulei um monte de coisa que eu gostaria de ter falado. Mas eu quero pedir algo. Gostaria que você junta as cadeiras e vai pondo assim, tum, 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 tum. 4 fileiras só, tá? Não precisa ser todas. Queria que você que está aí no fundo, venha aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos estar encerrando essa conferência. Mas nós vamos fazer algo profético aqui.